Batman é um filme de super-heróis norte-americano de 1989 e baseado no personagem homônimo da DC Comics. Dirigido por Tim Burton, é o primeiro longa-metragem da série de filmes inicial do Batman da Warner Bros. O filme é estrelado por Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy D. Williams, Michael Goff e Jack Palance. No filme, Batman lida com a ascensão de um gênio do crime conhecido como o Coringa. Wait till they get a load of me. Depois que Burton foi contratado como diretor, Steven Gilliatt e Julie Hickson escreveram esboços para o filme antes de Sam reescrever o primeiro roteiro. Batman não teve sinal verde para a produção até depois do sucesso de Os Fantasmas se Divertem em 1988, de Burton. Uma lista contou com vários atores considerados para o papel de Batman antes que Keaton fosse escalado. A contratação de Keaton causou uma controvérsia, uma vez que, em 1988, ele se tornou um tipo de ator de comédia e muitos observadores duvidaram que ele pudesse retratar um papel sério. Nixon aceitou fazer o papel do Coringa sob estritas condições que ditavam um alto salário, uma parcela dos lucros de bilheteria e seu cronograma de filmagem. O tom e os temas do filme foram influenciados em parte por Batman, A Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Bola, e O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. O filme se adapta principalmente à história de origem, Capuz Vermelho, para o Coringa, em que Batman cria o Coringa, deixando-o cair em um tanque com ácido e produtos químicos, resultando em sua transformação em um psicopata, mas adiciona um toque único ao apresentá-lo especificamente como um gangster chamado Jack Napier. As filmagens ocorreram no painel de estúdios entre outubro de 1988 e janeiro de 1989. O orçamento encaminhado foi de $30 milhões a $48 milhões. As reescritas sem créditos foram realizadas por Warren Spahn, Charles McKell e Jonathan Gens. Batman foi um sucesso crítico e financeiro, ganhando mais de $400 milhões no total de bilheterias. O filme recebeu várias indicações ao Saturn Award e uma indicação ao Globo de Ouro, e ganhou um Oscar. Ele também inspirou a bem-sucedida série animada, O Novo Batman, abrindo o caminho para o universo de filmes de animação da DC Comics, e influenciou Hollywood na mercadologia moderna e técnicas do desenvolvimento do gênero de filmes de super-heróis. Sinopse. Quando criança, Bruce Wayne presenciou o brutal assassinato de seus pais por um jovem criminoso chamado Jack Napier. Wayne jurou proteger e livrar a cidade de Gotham City dos criminosos. Anos mais tarde, tornou-se o lendário Batman, um ser fantasiado de morcego que assombra criminosos e auxilia a polícia local a desvendar diversos crimes. What are you? I'm Batman. Where did you get those wonderful toys? Paralelo a isto, Wayne mantém sua imagem pública como o dono bilionário da Wayne Enterprises. Trilha sonora e crítica. A trilha sonora foi composta por Danny Elfman, que já havia trabalhado com Tim Burton em As Grandes Aventuras de Pee-wee, e em Os Fantasmas se Divertem. Parte da trilha sonora foi composta por canções de Prince, escolhido pelos produtores do filme, Peter Gubeiro e John Peters. Entretanto, a escolha desagradou o diretor Tim Burton, que rejeitou a ideia de seu filme ser comercial. As músicas escritas por Prince foram criticadas por serem muito fora de lugar. Enquanto Burton afirmou que não tinha nenhum problema com as músicas de Prince, ele ficou menos entusiasmado com o uso delas no filme. Crítica. Rotten Tomatoes reporta que 72% dos críticos deram uma resenha positiva, baseado em uma amostra de 76 análises com uma nota média de 6,6 de 10. O consenso da crítica diz: um espetáculo assustador e assombroso, Batman consegue um entretenimento sombrio, mesmo que o Coringa de Jack Nicholson também ofusque o personagem do título. No Metacritic, o filme tem uma pontuação média de 69 de 100, com base em 21 avaliações, resultando em críticas geralmente favoráveis.
Muitos observaram que Burton estava mais interessado no Coringa e na arte e no design de produção que o Batman ou qualquer outra coisa em termos de caracterização e tempo de tela. Os fãs de quadrinhos reagiram negativamente ao Coringa assassinando Thomas e Martha Wayne. Nos quadrinhos, Joe Chill é responsável. O roteirista Sam Raimi disse que foi ideia de Burton que o Coringa assassinasse os pais de Wayne. Eu também me mantenho inocente, por Alfred deixar Vicky Vale entrar na Batcaverna. Os fãs ficaram irritados com isso, e eu concordo. Esse teria sido o último dia de emprego de Alfred na mansão Wayne, disse Raimi. Apesar das reações negativas iniciais de fãs de quadrinhos antes do lançamento do filme, a performance de Keaton como Batman foi geralmente elogiada. James Berardinelli chamou o filme de entretenimento, com o destaque do design de produção. No entanto, ele concluiu: o melhor que pode ser dito sobre Batman é que isso levou a Batman, o Retorno, que foi um esforço muito superior. Variety sentiu que Jack Nicholson roubou todas as cenas. Roger Ebert ficou muito impressionado com o design da produção, mas afirmou que Batman é um triunfo do design sobre a história, o estilo sobre a substância. Um filme de grande aparência com um plano que você não pode se importar. Ele também chamou o filme de uma experiência deprimente. Seu parceiro de revisão, Genesis Kell, discordou, descrevendo o filme como tendo uma abordagem refrescamente adulta, com performances, direção e cenografia que atrai você para um mundo psicológico. Tá aí, mais um clássico dos anos 80. Batman de 1989 foi o melhor filme de super-heróis até aquele momento, até ser finalmente superado pela sua sequência, Batman: O Retorno de 1992. A nota do canal Sinopse vai ser 8. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.